Eu tava em chamada aqui na Editify com um dos nossos aliados da Editify e ele falou assim, mano, coloquei minha namorada pra editar alguns vídeos dark pra mim, do meu YouTube Dark. Vai dar muito bom porque é muito simples de editar. E a primeira coisa que eu pensei foi, erro de iniciante, meu amigo. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Eu vou primeiro contar a minha história com o assunto e o que resultou dela hoje em dia, e depois eu vou te dar alguns conselhos sobre isso. Então, eu comecei a trabalhar com edição de vídeos lá em 2022 de verdade, quando eu comecei a fazer dinheiro. Aliás, se você quer ouvir a história inteira, tem um vídeo aqui. Mas em 2023, mais ou menos no meio do ano, eu consegui um cliente muito bom para uma renda extra. Porque toda renda é bem-vinda, não é mesmo? Só que o cliente em específico, ele ia pagar em dólar, era um cliente gringo. Ele queria vídeos só com legendas. Legendas em inglês perfeitas, sem um erro de gramática. Eu não sei se você sabe, mas é muito difícil de achar um editor de vídeos que tem inglês nível nativo ou fluente muito alto. E normalmente quando você acha um editor desses, ele já tem cliente ou cobra muito caro porque se acha o cara, né? Porque acha que cliente que paga em dólar é milionário. Então, com muita dificuldade de achar alguém que prestava, e a minha esposa falando inglês nível nativo, pensei, por que não? Os vídeos eram só legendar, eram umas 4 a 6 horas de trabalho por dia, e o salário era de $2.500 por mês, perto dos 15 mil reais. Então é uma renda extra que é muito bem-vinda para um trabalho tão simples, certo? Eu, na inocência, fui lá, falei com ela, ela falou, ok, bora pra cima. Mas é aí que começaram os desafios e os problemas. Um pouco tempo depois de começar, já começou a gerar um pouco mais de estresse na cabeça dela. A responsabilidade, o tempo investido, o esforço de ter que fazer esses vídeos eram algo ali que estavam incomodando ela, principalmente a saúde mental dela, junto com os afazeres de casa, certo? Porque até então eu trabalhava, ela cuidava de casa, mas a partir desse momento ela cuidava de casa e trabalhava, então uma responsabilidade a mais. E aqui vem um ponto muito interessante que poucas pessoas consideram do mundo moderno e do mundo antigo, né, do mundo rural, vamos dizer assim, só para classificar com uma palavra. O trabalho integral das mulheres, até muito pouco tempo atrás, era cuidar de casa e da família. Ela não tinha que fazer nenhuma outra coisa. E apenas na sociedade moderna individualista que começou esse negócio de direitos iguais, de mulheres têm que trabalhar também, ou muitas vezes por necessidade para manter a família. Mas a natureza da mulher é cuidar de casa. Que você queira aceitar isso ou não, essa é a verdade. Cuidar da família, fazer os filhos crescerem com saúde, cuidar do marido, e o papel do marido como homem é, querendo ou não, que você aceite ou não, que você concorde ou não, é fato que é trazer o sustento para a mulher, sustento e segurança. Então, quando nós definimos essa base como verdade absoluta, de que o homem é o provedor e a mulher é a... Em português não tem uma palavra tão boa, mas em inglês tem a palavra nourisher, que significa a pessoa que faz crescer, que dá acolhimento, que cuida. Ela é essa pessoa. Então, um cria uma base fixa, sustentável, segura, que é o homem, provê, e a outra é a mulher, que pega isso e faz crescer, faz isso transbordar de abundância. Essa é a natureza do coletivismo de um casal aí, seguindo valores cristãos clássicos, certo? Nem vem com essa ideologia moderna aí que eu não quero nem saber. Se você for comentar merda, sai do vídeo agora. Então, com o estresse que isso estava gerando para ela, nós começamos a gastar mais dinheiro ainda, em vez de economizar, de ter uma renda a mais. Por quê? Com o estresse dela, ela não tinha muito tempo para cozinhar. Então, nós comíamos muito fora. Gastávamos mais dinheiro. Com o estresse dela, ela não cuidava muito bem da casa. Então, nós contratávamos empregadas, faxineiras, etc. Com o estresse dela, ela precisava de mais atividades externas para acalmar ela, para trazer ela num nível ali de estresse mais baixo. Com isso, a gente gastava mais dinheiro com atividades externas. E é claro, na visão de um homem, você pode imaginar, não, é só trabalhar, não é nada demais. Você consegue cuidar da casa e trabalhar. Mas a natureza feminina não é feita para isso. Não é. É o papel, por natureza do homem, trazer o sustento, trazer esse sustento e essa estabilidade financeira. E quando a mulher quebra a natureza dela para fazer isso, muitas vezes, não vou falar sempre, mas muitas vezes acaba trazendo mais problemas do que soluções. E com esses problemas vem mais gastos e mais estresse, em vez de mais soluções e mais felicidade, eu diria. Então a gente chegou num ponto onde, ano passado, eu decidi cortar esse cliente completamente. Foi muito difícil para mim, porque querendo ou não, eram mais 15 mil reais todos os meses, com garantia total, porque era fixo. Foi um trabalho muito simples, mas eu nunca encontrei um editor que fazia do mesmo jeito que ela. Nunca encontrei um editor que conseguia dedicar as horas, que sabia a gramática, que conseguia ouvir os sotaques e transcrever tão bem. E isso acabou fazendo com que eu decidisse largar esse cliente completamente, por mais que os $2.500 fossem um valor
muito agradáveis todos os meses. Mano, tem um BenTV me encarando aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem a porra de um BenTV me encarando aqui igual um psicopata. Olha ele ali, tá me assistindo gravar o vídeo. Tô ficando com um pouquinho de medo, pra ser sincero. Deixa eu botar vocês de volta aqui. Beleza. E foi então, largando esse emprego adicional que nós tínhamos, essa renda adicional da minha esposa, e fazendo com que ela fique apenas com as responsabilidades da natureza dela, que são cuidar da casa, a nourisher, né, em inglês, que é uma palavra muito mais poderosa do que qualquer uma em português. A pessoa que traz ali que faz transbordar a abundância com a abundância que você gera, a pessoa que faz crescer, que faz multiplicar. Como essa era a nova tarefa principal dela, o trabalho integral dela, ela começou a ficar muito, muito melhor. A saúde mental dela melhorou muito, muito rapidamente. Ela se estressa menos, a gente gasta menos dinheiro, a casa tá sempre perfeita, tem comida na mesa todos os dias. Basicamente, a vida voltou ao que deveria ser, ao normal. E isso não aconteceu só comigo, aconteceu também com o meu sócio e com muitos outros editores que eu conheço que fizeram a mesma coisa, que cometeram o mesmo erro, porque pensaram que seriam só mais uma renda adicional. Então, antes de falar um pouco mais e expandir sobre os tópicos que eu trouxe aqui, para dar uma aprofundada no tópico com precisão maior, eu gostaria de dar um conselho para você que tá na mesma situação do editor que eu falei lá no começo, que me falou aquilo no Discord da Editify, que inclusive é um Discord para editores de vídeo que é público, que você pode entrar clicando no link aqui na descrição. Eu tô sempre em chamada lá, eu, o meu sócio Câmara e todos os editores da Editify, então entra aí se você não tá lá ainda. Editor, seguinte, faz a sua mulher largar esse cliente, vire homem e faça as coisas direito. Encontre um editor, terceirize para ele. Se você não tem caixa para investir nele ainda, negocie uma porcentagem dos lucros possíveis, ache um editor que concorda com isso. Se você tem outros clientes, pega uma porcentagem para investir nesse outro canal, que é o investimento que vai te trazer retorno, contrata alguém, faz as coisas direito. Não coloca a sua mulher como uma gambiarra para um problema que você tá criando, que vai piorar cada vez mais. Lembre-se, família fora de negócios. A não ser que você vá dar a sua empresa pro seu filho, isso é outra história, isso é uma herança. Mas então, para quem agora gosta de se aprofundar mais no que eu disse, eu tenho o seguinte para te falar. Tudo isso que eu tirei aqui vem de uma perspectiva de uma família tradicional cristã, que é pelo menos o meu objetivo, eu não sei o seu. E o objetivo que eu tenho em mente quando eu pensei em fazer com que a minha esposa nunca mais trabalhasse, e que eu acho que você deveria fazer também, independente do emprego, da faculdade, eu acredito que a sua esposa não deveria trabalhar, certo? Eu acredito, na minha opinião, que mulheres trabalharem em empregos tradicionais como homens é um desrespeito à natureza humana e é uma tática moderna do sistema para desestabilizar a família núcleo. A família cristã tradicional, que tem valores resistentes, fortes, bons e que cria, querendo ou não, uma resistência ao sistema. Porque pensa desse jeito aqui, editor. O pai e a mãe vão trabalhar. O que acontece? Eles precisam deixar a criança com alguém. Com quem eles deixam? Com a creche, com a escola. Em nome da educação. Mas quando a criança tá na escola, ela não aprende porra nenhuma. Ela fica presa assistindo uma aula entediante, inútil, muitas vezes mal dada pela falta de qualificação e de vontade, por professores que nem queriam ser professores, que só são por obrigação, porque querem ganhar o dinheiro, que não tinham mais nenhuma escolha de trabalho, com crianças que você nem sabe quais os valores são da família, como eles agem, o que eles falam, que muitas vezes trazem más influências à sua família, ao seu filho, filha, para então voltar para casa e ficar o quê? 2 horas com a família? Isso não parece uma piada? Você dar a sua criança para o Estado, o governo, o sistema cuidar? Principalmente um sistema que tem valores tão deturpados, como a ideologia de gênero e toda essa coisa moderna que tá acontecendo dos wokes. Então eu acho um desrespeito à natureza humana sequer considerar a opção de ter uma esposa que trabalha. E eu acho que é uma fragilidade e uma incompetência como homem você não conseguir dar o sustento para sua família. Claro, se vocês dois trabalham para atingir uma renda sobrevivível, talvez faça sentido. Mas o seu trabalho como homem é dar o seu melhor para conseguir sustentar isso sozinho. E se você tem que cortar alguns gastos, alguns luxos, não tem problema. É Deus tirando o excesso. É Deus te construindo para se tornar um homem de verdade. Porque sabe o que aconteceu? E eu lembro disso do Kanye West. Ele falou em uma entrevista há pouco tempo atrás, inclusive. Ele falou assim: eu pedi para Deus me deixar mais forte do que nunca, porque eu queria ser forte naquele momento, eu precisava de força. No dia seguinte, a minha mãe morreu. Deus tirou ela de mim, para que nunca mais nada doesse tanto quanto aquele momento. Então você vê, ele pediu força e ele teve a maior perda da vida dele para que ele fosse tão forte depois daquilo que nada mais afetasse ele. Então muitas vezes, sacrificar uma renda por um tempo, sacrificar uma renda extra, por exemplo, como foi comigo, sacrificar uma coisa ou outra em nome de um bem maior vai te trazer retornos muito maiores no futuro.
por mais que os tempos sejam difíceis por um tempo. E eu acredito sinceramente que se você não consegue se dar o esforço de trabalhar mais para sustentar sua família sozinho e fazer com que a sua esposa cuide da sua família, da sua casa e crie um ambiente que faça as pessoas crescerem, que cuide de você para que você sustente mais ainda, que te motive a trabalhar mais, que faça as suas crianças crescerem com inteligência para ajudar no futuro a sustentar ainda mais e terem filhos saudáveis também, é uma incompetência como homem e você é fraco e feminino. Você é basicamente uma bicha se você faz isso. E eu vou repetir para ficar bem claro. Se você permite que a sua mulher tenha um emprego, você é uma bicha. Você não é homem, você é fraco, incompetente. E se você não mudar, a sua linhagem vai morrer em breve. E você nunca vai ser nada que você quis. E a não ser que alguém da sua família quebre o ciclo, você vai ser só mais um em um mar de gente controlada pelo sistema. É uma decisão difícil, não é fácil. Ninguém falou que seria, mas é a sua responsabilidade e sua tarefa principal como homem. Foi o que eu aprendi sozinho no último ano, depois de ter feito aquilo. Foi difícil, teve meses onde só a minha renda não deu o suficiente, eu atrasei algumas contas, alguns meses eu comi menos, tudo bem. Depois eu consegui transbordar em abundância e hoje eu tô em um estado, em uma situação, graças a Deus, onde eu não preciso mais que a minha esposa trabalhe e acredito que ela nunca mais vai precisar também. Aconteceu o mesmo com o meu sócio, espero que aconteça o mesmo com o editor que eu sei no começo, para que ele aprenda, e espero que aconteça o mesmo com você, depois de ouvir essas palavras. Lembrando então, editor, que se você quer se juntar ao Discord da Editify, da Ordem Editify, se tornar um discípulo da Editify, clica no link aqui na descrição, porque o Discord é grátis e público para todos os que estiverem interessados. No demais é isso, lembre-se, eu amo você, você é bem-vindo e Yeshua salva. Até a próxima.